Você já se sentiu inadequada, como se você estivesse falhando como mulher, porque o seu desejo sexual ele não tá no lugar adequado? Se você se sente assim, a primeira coisa que eu quero te falar é que isso não é culpa sua. Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te provar o porquê que isso acontece e vou te dar algumas dicas para resolver essa situação. Meu nome é Vicky Mansur Pisa, eu sou terapeuta de mulheres especializada em sexologia e em relacionamentos. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho desse tema que eu vejo no meu consultório todos os dias. É muito louco. Antes de mais nada, o que a gente precisa pensar? Aquela mulher, ela tá sobrecarregada, ela cuidou dos filhos o dia inteiro, ela trabalhou, ela cuidou da casa, ela fez mil coisas. Chega à noite, ela tá exausta, né? Ela tá morta. Fora isso, existem também vários casos de pessoas que, cara, elas não se sentem amadas pelo marido, elas não se sentem desejadas por esse marido, elas não sentem que esse marido apoia o namorado ou a mulher, né? Enfim, que essa parceria não apoia elas não se sentem de fato escutadas, compreendidas, cuidadas, cortejadas, né? Porque às vezes tem esse cuidado, tem essa parceria, mas não tem esse desejo, não tem esse flerte, não tem esse cortejo inicial. E aí é como se fosse esperado que chegasse lá na hora, virasse uma chave e rolasse de um jeito muito natural. Não é assim que acontece, pelo menos não é assim que acontece para muitas mulheres. E aí o que a gente precisa pensar? Antes de mais nada, que mulher exausta não vai conseguir ter uma libido boa. É muito, muito raro que isso aconteça. Existem algumas? Existem, mas é exceção, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala de libido, a gente tá falando de energia de vida. A gente não tá falando só da energia sexual que vai ser usada lá no ato, lá no sexo. Então, se a gente tá falando de energia de vida e a gente tem uma quantidade limitada dessa energia por dia, a gente vai precisar reservar um pouco dessa energia para esse momento sexual, se assim a gente desejar. Para que a gente deseje fazer isso, para que a gente queira fazer isso, a gente vai precisar ter uma conversa muito franca aqui. Esse momento precisa ser bom, precisa ser gostoso e precisa ser prazeroso pra gente. Se esse momento não for bom, não for gostoso, não for prazeroso, se não existir essa vontade de estar lá, não vai adiantar. Ninguém quer repetir uma coisa que é ruim o tempo todo ou que é ok o tempo todo, né? Então, se a gente vai comer uma comida muito, muito boa, a gente espera para comer aquela comida, a gente pensa que vai comer aquela comida, a gente se arruma para isso, a gente ritualiza esse momento. Agora, se é sempre um miojo ali, mais ou menos, gostosinho, a gente não quer, né, aquilo. Então é importante também a gente ter isso em mente. São vários pedacinhos que quando a gente vai olhando, eles vão fazendo a diferença. Então, se não é um sexo gostoso, se não é um sexo prazeroso, se você tá exausta do dia inteiro, se você tá se sentindo sobrecarregada, se você tem muita coisa para fazer e não tá te sobrando tempo, energia, disposição para isso, e além de tudo isso, você ainda é cobrada, que você não quer, julgada, muitas vezes, e aí eu já vou entrar numa parte que são relacionamentos que a gente vai chamar de abusivos. Se você é julgada no sentido de que se você não fizer, eu vou procurar outra pessoa. Aí eu te traio porque você não quer fazer isso. Ou então existe algo de errado com você. Muitas vezes não existe algo de errado com você, né? Existem questões a serem trabalhadas dentro dessa relação. Às vezes existem questões a serem trabalhadas sim dentro de você, mas isso não significa que é culpa sua e que é sua responsabilidade resolver isso sozinha, né? Então é importante a gente ter essa clareza, porque existe essa culpabilização da mulher como se você não querer sexo tivesse algo de errado com você, fosse um problema seu. Eu sou ótimo, é como se o discurso fosse assim, né? Entre aspas, eu sou ótimo, o problema é você. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de discurso. Não é assim. Eu espero que esse vídeo tenha te mostrado que existem várias variáveis, várias nuances e que na maior parte das vezes, quando a gente não tá falando de mulheres que sofreram trauma, abuso sexual, coisas assim, acaba sendo um problema relacional. Quando a gente fala de mulheres na menopausa também é uma outra questão, porque existe uma parte hormonal, mas no geral a gente tá falando de problemas relacionais, ou seja, problemas dentro da dinâmica desse relacionamento.
Então a culpa não é sua. A culpa não é sua. Esse é o primeiro passo. Você entender que a culpa não é sua e a gente sair desse jogo da batata quente da culpa, de jogar a culpa na mão de um para a mão de outro. Então, como a gente pode fazer para de fato começar a resolver essa questão da libido? Como eu falei antes, vou retomar. É importante que a gente tire um tempo, um momento e uma energia para isso. E que esse momento e esse tempo sejam para um sexo gostoso, prazeroso. Então, a primeira coisa é que você comece a se conhecer, se explorar e se perguntar mesmo, o que é que eu gosto? Esse sexo que eu tô fazendo, ele é bom? Né? O que eu preciso para esse sexo ser de fato gostoso? O que tá acontecendo que não tá sendo assim tão incrível para mim? Né? Acho que isso é uma coisa muito importante. E a segunda coisa é, mesmo que seja incrível ou gostoso e tal, eu preciso criar momentos, espaços na minha agenda, onde a gente vai viver esse momento de intimidade. E intimidade eu não quero dizer sexo, porque às vezes vai chegar lá, você vai começar, você não vai querer e tá tudo bem você querer, ninguém é robô que precisa querer toda vez que liga esse botãozinho, tá? Mas é importante que a gente crie esses espaços pra gente se reconectar como casal, tá ali junto, tomar um vinho, conversar, tirar a roupa e deitar na cama, ou seja, a gente precisa criar esses momentos onde eu vou te ver como homem, você vai me ver como mulher. Eu vou sair do lugar da mãe, do pai, da irmã, do profissional, e a gente vai parar o que a gente estava fazendo antes, vai se reconectar aqui como casal, para a partir desse lugar a gente começar um sexo, um movimento, né? Então, quando a gente faz as coisas a partir desse lugar, a qualidade do que a gente está fazendo muda. E aí eu recomendo muito que nesses momentos que vocês façam essas pausas, vocês parem, vocês tomem a consciência de que agora vocês estão entrando num outro espaço, vocês criem um outro ambiente, se vocês estiverem fazendo isso em casa, ou saiam para jantar, ou para um motel, qualquer coisa assim, né? Que você se arrume para esse momento, porque isso vai te ajudar a virar essa chave na sua cabeça. Que você coloque uma música que faça você se sentir, porque isso também vai te ajudar a entrar nesse mood, nesse movimento. Que quando vocês começarem, que vocês parem, olhem no olho um do outro, né? Comecem a se tocar devagar, façam carinho, se reconectem. Antes da gente querer fazer as coisas do jeito que a gente faz, numa automação, sem fim, sem pensar, sem se dar conta do que a gente está fazendo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e de deixar suas dúvidas no comentário também. Quem sabe eu respondo elas no próximo vídeo. Um beijo!